Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. E os teóricos grandes, coisinha feia, hein? Só o Palmeiras foi grande mesmo. Os outros, o Bragantino vendeu o jogo e ganhou o jogo. Negócio de louco, né? O São Paulo já não dá nem pra gente esperar muita coisa. São Paulo já tá em outro estágio, né? Mas, enfim, vamos discutir bastante o que aconteceu nesse final de semana no futebol paulista. Boa noite, Paulinha Vilhena. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos e boa noite a você que está aí em casa nos assistindo. Para participar do programa é muito fácil. Você pode enviar fotos e vídeos para a gente no WhatsApp 99479-1633. 99479-1633. E olha só, manda uma mensagem para a gente pedindo uma camisa do time de basquete feminino Blumenau, que a gente pode te dar. Hoje a gente vai presentear um de vocês com uma camisa do time de basquete feminino Blumenau. E ainda tem a enquete. Olha, a gente quer saber. Você acha que é o seguinte, Corinthians e São Paulo conseguem reverter a desvantagem nas quartas? Se sim, só o Corinthians, só o São Paulo, ou se nenhum vai se classificar, é só acessar gazetesportiva.com e dar a sua participação. Boa noite, Flávio. Vai ser curioso, né? Você acha o quê, Flávio? Eu acharia muito engraçado se não passasse nenhum dos dois, né? Ia ser muito divertido, né? É o que o campeonato merece, né? Mas vamos ver, vamos aguardar, né? São camisas importantes e os adversários jogam futebolzinho desse tamanhinho, né? Não é que você tá jogando... Não, puxa, tá jogando... Não, é futebolzinho pequenininho. Então, de repente, pode acontecer alguma coisa, né? Meu querido Nazi, boa noite, prazer em te receber aqui. E o teu time, que é o São Paulo, perdeu do time que jogou um futebolzinho pequenininho. Imagina o que perdeu, né? Boa noite. Boa noite, Flávio, amigos da mesa. Caiu o técnico de São Paulo, veio o Nazi no Mesa. Desse jeito vão ter que me efetivar no programa, pelo andar da carruagem, né? Toda hora, daqui a 6 meses no máximo você tá aqui de volta. Agora, o Pintado mexeu, o Pintado entrou no São Caetano e a equipe passou a ganhar, né? O São Paulo eu acho o time que corre mais risco dessa pergunta que você fez, porque o Pintado conhece muito bem o elenco de São Paulo. E o São Paulo tem essa frouxidão aí que... Qualquer um que está chegando lá está arrepiando São Paulo. Já a torcida também acho que já desanimou. Porque eu acho que aquela comoção que teve no ano passado a torcida empurrar por conta do rebaixamento, eu acho que agora o São Paulino já chegou no limite disso daí, né? Tá duro isso. O Miller está aqui, mestre Alberto Helena Júnior, Chico Lang, Vanderlei Nogueira. E já chegará aqui para conversar com a gente o brasileiro com o maior nível de conquistas em Olimpíadas, né? O tricampeão, eu estou falando de esporte coletivo, o tricampeão olímpico Zé Roberto Guimarães. Aliás, em tudo, né? Não tem nenhum tricampeão olímpico, não tem, nem atleta, nem até nada. O Zé Roberto é o maior nome olímpico do Brasil. Vai falar de futebol, obviamente, e falar já também dessa lá. Semana triste. Como já é que chegou. Já chegou. Dessa semana triste que a gente perdeu o Bebeto de Freitas. E que é realmente uma coisa que deixa todo mundo, né, chocado. Foi um choque a perda do Bebeto. E o Zé Roberto pode falar, manja muito de futebol e tem muita ligação com a principalmente porque e com o querido Bebeto. Né? A gente vai falar bastante do Bebeto, mas o Bebeto era um cara que ele queria tudo as coisas para ontem, né? Ele era tão eficaz, tão rápido no raciocínio, que ele cobrava as pessoas de uma forma bastante forte, chegava junto e as coisas funcionavam. No vôlei funcionou, depois como dirigente no Botafogo ele foi muito bem também. E foi um dos poucos que a gente respeitou e sempre respeitou a gente também. E é legal, mais um do vôlei que saiu do vôlei, foi pro futebol, deu certo. Assim como o Zé Roberto. Vamos chamar o Zé Roberto aqui, já colocou o microfone, tudo, tá ótimo. Chegando aqui o nosso querido Zé Roberto Guimarães. Boa noite. Prazer enorme te receber, meu amigo. Tudo bem? Tome assento. Como vai? Zé Roberto que trabalha na Inodê, que é um time de vôlei feminino. E é fera, né? É sempre muito legal receber o Zé Roberto. Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando do jogo de hoje. Depois a gente entra no tema São Paulo e, obviamente, vamos falar também desse tema que a gente colocou agora.
O ambiente no Pacaembu era um ambiente corintiano. Afinal de contas, o Bragantino estava preocupado com dinheiro, não com futebol. E mesmo preocupado só com grana, ele ganhou. É um negócio, é um absurdo. Mas vamos ver como é que estava o ambiente do Pacaembu, a casa do Bragantino. É uma piada, né? É um campeonatinho mesmo, não é? Qualquer um joga onde quer, vende mano. É uma... Mas estamos falando de Federação Paulista de Futebol, de Reinaldo e seus Blue Caps. Então, normal. Vamos ver lá como é que estava o ambiente. O Corinthians chega no Pacaembu como visitante, então segue o rumo do vestiário número 2 e relevando o fato de jogar a primeira do mata-mata do Paulista em suas antigas dependências de aluguel. Acho que é um jogo igual, um mata-mata, é tão difícil quanto a gente estiver jogando na casa deles. Se eles quiseram e acharam melhor fazer isso para, de repente, ter renda, não sei... Isso é coisa do presidente deles. O Bragantino, mandante do duelo no Paulo Machado de Carvalho, também minimiza os efeitos do fator casa, que neste caso não é a casa dele mesmo. Ao contrário. A gente fica um pouco triste porque também a torcida, né? A gente queria jogar com a torcida lá. Mas vai ser um jogo muito bom, não tem essa de fator campo, é 11 contra 11 e a gente vai com tudo para poder buscar essa classificação. A nossa temporada também é uma temporada que impede que a gente tenha boas rendas, então a gente acredita que talvez isso aí, pensando a longo prazo, foi importante para o Bragantino. O nosso presidente sabe o que está fazendo, a gente sabe que a hora que entrar em campo não tem segredo, é ir para dentro dos caras e tentar surpreender. Mas se o professor Veiga fosse o presidente Chedi, teria jogado em Bragança, eu acho que do lado do nosso torcedor. Independente de onde a gente vai jogar, as dificuldades vão ser as mesmas. É evidente que o que muda de jogar aqui e lá é o ambiente, né? A gente estaria num ambiente dentro de casa, sabendo que a gente teria uma possibilidade de complicar o Corinthians de uma maneira diferente. Quando você vende o mano, você fecha o jogo, recebe o valor. Não vende mano nenhum, a renda, o mano é do Bragantino. Podia jogar em Ribeirão Preto, podia jogar em Cidade do Rio Preto, podia jogar em qualquer outro lugar, em Taubaté. Nós escolhemos São Paulo e o problema financeiro. Qual o cálculo que você faz para valer a pena essa troca de mando, digamos assim? Eu tive o jogo do Palmeiras em Bragança com 7 mil pessoas, né? E o maior público que foi Corinthians em 2011, quando o Bragantino estava numa ascensão. Tem que fazer dinheiro, tem que pagar conta. Nós vamos disputar uma Série C sem nenhuma receita. Eu quero que o Bragantino precisa subir para a Série B, então precisa pagar suas contas, não tem jeito. Lotar o campo de vocês com ingresso dobrado, por exemplo, não daria uma renda parecida a de hoje aqui no Pacaembu? Estou especulando. Vou colocar 100, 120 reais. Quem vai no jogo a 100, 120 reais? Ele vai comprar o arroz, o feijão, a carne da semana. Tem que dar alguma coisa para sobreviver aos times menores. Então é uma demonstração também dizer que a coisa não está boa para os times do interior. O estádio nem de longe lota. Tobogã, cadeiras, arquibancada, locais destinados à fiel nação corintiana, parcialmente ocupados. A torcida do Braga fica no cantinho. 2.700 ingressos, carga máxima, que também não é vendida em sua totalidade. A galera do Massa Bruta não parece brava com o presidente do clube, não. Vocês concordam com a decisão do Chedi de trazer o jogo aqui pro Pacaembu? Sim, tem que fazer caixa, tudo, e não é à toa que a gente vai apoiar. Onde ele vai jogar, a gente vai ajudar. O torcedor vai até onde o Braga tiver. Lá em Bragança, infelizmente, o torcedor não tem comparecido. Então, se o jogo fosse lá em Bragança hoje, no mínimo, no nosso estádio 12, 13 mil pessoas, 10 mil pessoas seriam de corintianos. Então, quer dizer, para nós, a torcida que frequenta o Bragantino está aqui. Eles trazem o jogo para cá pensando no benefício financeiro, mas a vantagem não é tão grande assim, porque você pode ver que o estádio não está cheio. A gente, claro, queria que o jogo fosse lá, mas é importante isso aqui para dimensão do futebol. Aqui em São Paulo o público seria maior mesmo. A festa em Bragança certamente seria mais animada, causaria mais frisson, teria mais calor humano. A rapaziada do interior, para ser ouvida só num momento de silêncio. Fizemos feio. Tá rolando o hino nacional do Brasil. Não tem problema. O Bragantino é maior que tudo, velho. Nós tamo junto. Cara, faltou um pouco de respeito da nossa parte. Não percebi. Boa sorte no jogo. E o dirigente responsável pela mudança do local da partida se defende atacando em voz alta. Os clubes do interior sofrem, vivem de marmita, vivem de boné pedindo dinheiro.
entendeu? Não tem apoio de televisão, não tem renda, não tem nada. E só os grandes que têm, os pequenos não têm. Então como vai sobreviver o futebol se os pequenos não existirem? Faz os grandes 4 jogos, 4 campeonatos com eles e pronto. Agora precisa mudar isso. Precisa mudar, precisa dar atenção. Essa decisão vai demonstrar que os clubes do interior estão à miséria e precisam ter recurso. E fechando a conta, o pobre Bragantino que vende o almoço para comprar a janta, fatura. Um belo resultado. E ainda de quebra, um trocadinho extra. Mais ou menos o que vai dar de renda é o que eu faria em Bragança. Mais ou menos é o que eu faria. Quanto que sobrou dos 600 e tantos mil aí? Deu 330, 280 mais ou menos. É o que daria em Bragança. Em Bragança eu daria isso. Agora dentro de campo deu lucro. Dentro de campo mostrou que o Bragantino não vendeu o jogo. Para a parte da imprensa que criticou como venda, como tecnicamente o Bragantino abriu mão da parte técnica, que o Bragantino é um time de 90 anos, um time de vice-campeão brasileiro, campeão paulista, revelou um monte de jogadores. Mas abriu mão da parte técnica, não abriu? Acontece que deu tudo certo. Ganhou o jogo, o resultado é esse, dentro das 4 linhas, e eu falei na federação, eu gosto de jogar no Pacaembu. Quem viu a minha entrevista, falei, eu gosto de jogar no Pacaembu. Vai ser gostoso jogar no Pacaembu. Foi gostoso, 3-2. Papinho, né? Quando foi campeão paulista, foi em Bragança. Quando foi vice-campeão brasileiro, foi em Bragança, né? E se ferrou. Ótimo que, de novo, quem vendeu o mando se ferrou. O Linense se ferrou, o São Caetano se ferrou e agora o Bragantino se ferrou. O Audax se ferrou também contra o Palmeiras, lembra? Não, o Audax conseguiu. Deu conseguiu grana, eles conseguiram fazer esquema. Mas que vendeu também. Também. O grande Audax aí que você também. Então, vendeu. esses times que vendem mando tem que se ferrar. Tem que se ferrar, não tem que ter. Isso aí pede credibilidade do campeonato. Pede a credibilidade. Se não tem... E outra coisa, torcedor de Bragança, quando tiver filé mignon, você já sabe que eles vão mandar para São Paulo. Então não vá na porcaria. Ué, se você tem uma atração e você leva a atração para fora da sua cidade, por que o cara vai ver a porcaria? Ele quer ver o Corinthians, ele quer ver uma quarta de final Corinthians. Ele vai querer ver o quê? Bragantino e Nhenhenhé, que vai jogar aí pela Série C? Não vá. Vocês já repararam que o clube não está nem aí para a cidade. Então, se ele vende mando, que ele faça os jogos pequenininhos dele fora também. Agora vai jogar em Araras, vai jogar onde for, quando é jogo ruim é lá, quando é jogo bom é aqui. Vai te catar, pô. Ótimo que não deu por... Foi ótimo, muito bom. Muito bom, fico muito feliz e espero, se a federação tiver vergonha na cara, para com essa imoralidade, né? Mas para a federação, uma mais, uma menos, também não faz a menor diferença. Boa noite, José Roberto Guimarães. Boa noite, Flávio. De novo, é um grande prazer estar aqui com vocês. E como sempre, né, eu estou ficando sócio, ainda bem. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito legal. Bom, eu queria falar com vocês sobre esse tema de vender jogos, vender mandos e da federação de Reinaldo e seus Blue Caps aceitar. Názio, o que você pensa disso? Olha, primeiro que ninguém falou na imprensa que vendeu-se o resultado. O que ele deu, o Nabi deu a entender, né? Que a imprensa estava falando que estava vendendo o resultado. Não é isso. Olha, eu acho que quem negocia uma coisa pode negociar tudo, mas não dá para saber. Não, ganhar o jogo, né? Mas aí, quando se abre negociação, se abre negociação. Porque, olha, eu não respeito isso. A gente critica tanto a existência do Campeonato Paulista, porque ele toma tanto tempo dos grandes clubes, né? E qual a única razão que se coloca e que tem a ver? Que as cidades do interior têm a oportunidade de ver os grandes jogos, de ver os torcedores de Bragança que torcem para o São Paulo, para o Corinthians, para o Santos, para o Palmeiras, têm a oportunidade de ver na sua cidade esse jogo. Se eles tiram isso, qual a razão? Né? E agora você vê o próprio presidente falando que ele não teve lucro maior do que se jogasse em Bragança. Ele mesmo confessou isso, né? Só que ele tirou da cidade, né? Tirou da dignidade. Então não existe. O Campeonato Paulista devia ser de outra maneira. Os clubes do interior deviam disputar durante todo o ano um campeonato, que selecionasse aí 4 equipes e depois fizesse um campeonato pequeno, de um mês, né? Com os 4 grandes. Né? Porque o Campeonato Paulista já faz tempo que ele não tem aquele glamour dos grandes times do interior. Né? E hoje em dia, você vê essa situação, como é que é possível ter mais torcedor do Bragantino em São Paulo do que em Bragança? E
teria trabalho para todo mundo o ano inteiro, que é aquilo que eu defendo. Basicamente, eu defendo isso. Os campeonatos regionais são feitos para comprar voto dos caras para a CBF. Só para isso. Está preocupado com o trabalho de ninguém. Eu estou preocupado com o trabalho de todo mundo o ano inteiro. O Bragantino ainda está na Série C, mas tem um monte de time que parou agora. Mas já cumpriram o esquema, já foi dado grana para os presidentes, os caras já foram comprados, agora eles vão votar no cara indicado para a CBF. É só por isso que eles têm um campeonato. Então, eu defendo o trabalho o ano inteiro. Eu estou preocupado com o trabalho, não com a venda do voto. Trabalho para todo mundo. Vanderlei, eu sei que você não tem nada contra esse tipo de venda de mando. Não tenho. Primeiro, deu a lógica, ganhou o mandante. E no jogo do Pacaembu, ganhou o mandante. Então, tecnicamente, nenhum tipo de problema. Com relação à renda, ninguém sabe, como não há vendagem antecipada de ingressos, não se sabe exatamente quanto vai ser a renda. Então, seria um risco em Bragança. E o presidente decidiu correr um risco em São Paulo, onde, obviamente, o Pacaembu está muito mais próximo da torcida do Corinthians. Até a facilidade para a torcida do Corinthians. Não deu aquela lotação que ele esperava, mas também não deu prejuízo. E sai satisfeito porque ganhou os pontos. Eu me sinto muito incomodado em bater em dirigente quando ele faz esse tipo de negócio. Futebol é profissional. Não estou falando tecnicamente, nem vender o resultado, não é nada disso. Vou jogar em Manaus. Todo mundo bate, eu não bato. Porque na hora de assinar o cheque, aqueles que batem não aparecem lá para assinar. Então eu efetivamente não discordo. O São Caetano não quis vender, levou 4.000 pessoas no último jogo contra o São Paulo. E assim por diante. A média em Ribeirão Preto é de 5.000 torcedores. E tá tudo certo. Eu não discordo, a mim não me incomoda. Gostei da vitória do Bragantino, mas por isso, porque bateram bastante, todo mundo bateu, vai vender o jogo, vai tomar um cacete no Pacaembu, e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, poderia ser um resultado ainda mais largo. O próprio Carille reconheceu isso. Né? E eu acho que normal, nada de tragédia por ter feito isso. Jogou em São Paulo, mas concordo com aqueles que querem uma reformulação do Campeonato Paulista. Acho que tem que ser mais enxuto, exageradamente 12 clubes. O Flávio defende muito a exclusão do Campeonato Paulista. Sem dúvida. Eu não sou radical nessa linha. Acho que pode ser uma coisa mais enxuta e não posso, eu não aceito, eu não concordo, desprezar o Campeonato Paulista. Tem história, mas não vale nada. Em São Paulo vale. É importante, derruba até técnico. Você toma um cacete e no dia seguinte o técnico foi embora. Então vale. Pode reformular? Pode. Pode melhorar? Pode. E tem que fazer um calendário para as equipes do interior, porque está todo mundo parando aí, desempregado, não tem o que fazer a partir de agora. Claro que precisa. Eu não seria idiota de não concordar com isso. Mas eu acho que o Campeonato Paulista não deve ser jogado pela janela, respeitando as opiniões contrárias. Flávio Prado. Claro, lógico. Tem uma coisa ridícula chamada Copa Paulista, que não dá nem para ser chamado de campeonato. É um aglomerado, uma babaiada, uma mulambada. Não dá nem para chamar, né? Porque isso aí não é campeonato. Isso aí tem muito time que prefere fechar a porta do que jogar essa coisa. Zé Roberto Guimarães, o que você pensa dessa coisa de venda de mando? Eu acho que o momento tem que ser aproveitado pela cidade, que tem que viver esse glamour de receber o time do Corinthians na cidade, de jogar na cidade. Eu acho que é o momento de você valorizar o que a cidade tem de melhor, o que a cidade proporciona para os seus habitantes e para quem gosta de futebol. Eu acho que o jogo deveria ter sido realizado em Bragança. Miller. Boa noite, Flavinho. Também concordo com o Zé Roberto. Acho que o Bragantino poderia ter jogado na sua cidade, até porque Bragança, o estádio é muito bom, a torcida é muito receptiva e, como o presidente bem disse, né? Ele trocou 6 por meia dúzia em termos de finanças. Resultado é uma outra coisa. Mas também concordo com o meu querido Vanderlei que não podemos excluir o Paulistão. Sabe por quê, Flavinho? Como o Nabizinho disse, a federação não ajuda os times do interior, muito menos a CBF. Então a gente está falando de estadual. Como é estadual, a Federação Paulista não ajuda os times do interior. Então realmente é verdade isso. Eles têm que bater de porta em porta, no supermercado, etc, para pedir um patrocínio para a Série C, no caso do Bragantino. Então nesse ponto, eu concordo com o presidente nesse sentido, de que ele realmente vai ter muita dificuldade,
para poder disputar a Série C. Mas não é um jogo que vai resolver as suas finanças. Não é um jogo. Tanto é que não vai resolver. Ele falou que vai sobrar 280 mil para o Bragantino, que não dá 2 meses de folha salarial numa Série C, até porque ele tem um elenco muito grande. Mas eu acho que poderia, como o Zé Roberto disse, o jogo ter sido feito em Bragança, que a torcida espera o grande time chegar lá para tirar foto, autógrafo, aquela coisa toda de Campeonato Paulista. A torcida do interior sempre espera essa oportunidade. Óbvio que Chico Lang e Alberto Helena Júnior falarão sobre o tema. Vamos ver os lances, a gente já fala do jogo e fala também desse tema de venda de mandos. Vamos lá. Autoriza Leandro Bizio Marinho. Começam as quartas de final do Campeonato Paulista para Bragantino e Corinthians. Bom passe para Maicon, olha o Jake. Matheus, boa bola para o Léo. Jaime, ele bateu, mas sem direção, linha de fundo. Rodriguinho, Maicon para bater, Maicon na trave. Uma paulada, a bola não entra, quase o Corinthians lá. Aí o Cleison. Ainda Cleison. Para Maicon, do jeito que veio, bateu. Alex Alves na defesa. Saiu jogadinha ensaiada, Vitinho. Jogou no segundo pau, Macedo. Olha o toque de cabeça e o gol! Gol do Bragantino! Matheus Peixoto. A defesa do Corinthians parou pedindo impedimento. Mas o Cleison aqui embaixo me parece que dava condição. Jogadores do Corinthians perceberam depois. O Cássio fica irritadíssimo. Na marca de 47, o Bragantino abre o placar agora. Bragantino 1, Corinthians 0. Olha o lançamento para dentro da área, o cruzamento, Cássio! O Macedo chegou com liberdade, podia cruzar, meteu direto. O Cássio fez grande defesa. Chutou de longe o Guilherme, olha o Cássio! Maicon, cruzamento feito, chegou Rodriguinho, brigou, a bola ainda ficou dentro da área. Toque de cabeça! Gol! Balbuena na rede. Corinthians empata no Pacaembu. Balbuena agora. Corinthians 1, Bragantino também 1. Aí o Ítalo passou com facilidade, bateu, Cássio deu rebote, a batida e o gol. Gol do Bragantino. Vitinho na rede, jogada do Ítalo. Olha como passou com facilidade por 2 corintianos. Ele pedalou, pintou o chute, o Cássio deu rebote na volta. Vitinho amplia para o Braga. Tá aí, Danilo. Jogou na confusão, Cássio ficou, defendeu. Olha o Braga. Gol do Bragantino. Ítalo de novo, Ítalo na rede. Agora Bragantino 1, 2, 3, Corinthians 1. Matheus Vital, tá aí o Vital, ainda ele, tentou o fundo, cruzamento, pra quem? Pra ninguém, na sobra, Gabriel de longe, arriscou, ela passou perto, passou muito perto do Alex Alves e do gol. Pedrinho, ainda Pedrinho, Vital, Pedrinho de novo, pode bater, Pedrinho, golaço!
golaço! Golaço do Corinthians! Pedrinho na rede! Aí o Sheik jogou na confusão, Henrique, o toque de cabeça! Defesa do Alex Alves, o Maicon por pouco, muito pouco, não empata. Ainda tem jogo. Houve o toque ali. Não há tempo para mais nada. Apita Leandro Bísio Marinho, comando do Bragantino, deu Braga. A vantagem era muito grande até o final do jogo. O Braga estava vencendo por 3-1. Mas o jogo aqui no Pacaembu termina 3 para o Braga, 2 para o Corinthians. Bom, como não há gol fora, né, saldo de gols, se o Corinthians ganhar 2-0, ele estará classificado. Se ganhar por diferença de um gol, seja qual for essa diferença, decisão em pênaltis. Chico, e aí? Todos esses temas colocados, o jogo e também essa venda de mando aí. Bom, do jogo, quase tudo foi, do mando, no caso, quase tudo foi dito, eu concordo. Eu só acho que precisa ver bem. O que o Marquinhos Chedid falou, ele tem razão. Eu vendi o mando, mas não vendi o jogo. E tanto é verdade que o Bragantino jogou melhor que o Corinthians mereceu perder do Bragantino, o Cássio falhou em 2 gols, e falhou feio em 2 gols. E não é de hoje que o Cássio não está bem e está prejudicando o time. Já aquele gol do Juninho Capixaba, que foi contra, na verdade não foi contra, o Cássio saiu errado, né? E o Juninho acabou cabeceando para trás e a bola entrou. Quer dizer, desde aquela época para cá o Cássio não está bem. E hoje o Bragantino foi melhor que o Corinthians desde que começou a partida. Começou impondo. 3-2 ficou barato. Não, 3-2 era para ser mais. A diferença tinha que ser maior. O Cássio, nessas bolas de longe, ele tem tempo de pular na bola e tal. Ele se atrapalha em bola cruzada pro gol. Aí ele se atrapalha. E bola chutada queima-roupa. Quando ele não chega antes, ele toma mesmo. Então, hoje o Bragantino entrou em campo e falou assim, nós vamos ganhar do Corinthians. E ganharam. E mereciam ganhar demais, se você quer saber. Se bem que o Corinthians mandou bola na trave, né? Como a gente está vendo aí, o Maicon hoje jogou bem, né? O que não vinha acontecendo. E o Corinthians, a bem da verdade, perdeu e tem que dar graças a Deus que conseguiu aquele gol do Pedrinho. Porque se não fosse o gol do Pedrinho, o Bragantino faria 3-1, aí o Corinthians tem que fazer 3 gols no Bragantino para passar. 2 já vai ser duro. 2 já vai ser difícil. Bem difícil. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Agora, depois nós vamos discutir lances aí estranhíssimos. Sim, né? Sim. Esses lances estranhíssimos. Até aqui separadinho a gente fala. O gol desse rapaz aí até agora foi um mistério total, porque tem uma coisa que eu estava ouvindo agora na Sport TV. Era o Cereto e eu não me lembro do narrador. Eles ficaram observando o Bandeirinha. O Bandeirinha não correu para o meio campo. Não correu. Quem deu esse gol foi o juiz, não foi o Bandeirinha. Aí fica mais estranho ainda. Mas vai discutir depois. Mas foi estranho. Foi estranho. Enfim, tirando esse lado, a coisa jogou mal. E eu acho que o Carille não foi feliz no 4-1-4-1, não foi feliz nesse 4-2-4, não está sendo feliz. E o que deu certo até agora, que o Corinthians jogou bem e se impôs e ganhou o jogo, foi naquele 4-3-2-1. Ou 4... É isso, né? 4-2. Isso para mim é número de telefone. Não é telefone. É 4 zagueiros, 2 volantes, 3 no meio campo e 1 lá na frente. Ele se deu bem aí. E outra coisa, o Sheik estava morto. O Sheik estava morto em campo, morto. Ele salvou o Corinthians em 2 jogos passados. Na classificação, contra o Mirassol, e depois no meio de semana com um gol de cabeça meio que nem ele viu a bola entrar. Nem ele viu a bola entrar contra o Deportivo Lara. Pô, que parecia o Corinthians estava enfrentando o Deportivo Lara jogando na retranca. Eu nunca vi isso. O cara tem que repensar algumas coisas. O Corinthians não está bem esse ano, não está legal, não acertou o padrão de jogo. E se eu fosse o Carille, eu já teria trocado, dado um tempo para o Cássio. Eu falei em off aqui para ele. Dá um tempo para o Cássio, porque o Cássio não está bem. O Cássio, para estar bem, tem que estar em forma. Ele não está em forma. Então deixa o Kaique França jogar. Que é garoto, é bom. Eu não sei se ele tomaria esses gols que o Cássio tomou, não. A bem da verdade.
E aí, mestre Helena? O título do meu blog, a Gazeta Esportiva Net, é o seguinte: o Braga vendeu o mando, mas não vendeu a alma. E realmente não vendeu a alma. O time entrou em campo muito mais animado do que o Corinthians, jogou melhor, criou mais chances. O Cássio salvou o Corinthians de uma goleada. Não fosse o Cássio, teria tomado muito mais gols aí. E o Corinthians, gente, é esse. Esse é o Corinthians. Não é aquele... Parar de pensar naquele Corinthians do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aquilo foi um fenômeno, foi algo que aconteceu fora da curva, fora do traçado, do destino. O Corinthians jogou demais, obteve resultados demais, não que jogou demais, obteve resultados absurdos naquele período. Ele está meio refém daquele time, né? O Corinthians agora está refém daquele time. Mas o Corinthians é esse aí. Precisa do centroavante. E o técnico começou a fazer um movimento no sentido de avançar, tirando um volante e tal, e recuou. Recuou o Zarfo, como dizia no interior, né, antigamente. Recuou o Zarfo e joga na retranca contra time pequeno. E a consequência é essa. Agora, a respeito de todo aquele assunto que foi discutido antes, que não tive a chance de me manifestar, eu quero dizer o seguinte: futebol não é filantropia, sabe? Futebol não é política, politicagem dos caras que dirigem os clubes e as federações e a confederação. Esse campeonato paulista, todos os campeonatos estaduais, são uma excrescência, são anacrônicos, passaram do tempo, não existem mais, estão mais velhos que eu, entendeu? Já devia estar escanteado há muito tempo. Não tem o menor sentido. Esses clubes pequenos, eles têm que viver dentro da sua realidade e não da realidade dos grandes. Eles precisam ter um campeonato o ano inteiro para disputar, para jogar, para poder faturar. E é preciso que o brasileiro tenha a cultura, por exemplo, tem o europeu. O time pequeno, o time da cidade, a torcida inteira, a cidade inteira abraça esse time. Não tem, eu sou Bragantino e sou corintiano, eu sou Araçatuba e sou palmeirense, não. Os caras são torcedores daquele time. Até porque há um vínculo social. Exatamente. Eles criam hospitais, eles criam parques, eles dão uma contrapartida para a sociedade. Não é de graça, isso é um trabalho. Não, claro, mas é também porque isso aí é intrínseco na formação cultural das cidades, tá? Na Europa. Todas elas foram praticamente estados antes de se transformarem em países juntadas e tal. Quer dizer, então é diferente. Então não adianta você me dizer assim, pô, mas o coitado precisa vender, porque é negócio. Futebol é negócio, grande negócio. Um grande negócio, não é um negocinho. Não é uma quitanda de esquina, entendeu? Em que qualquer coisa se faça, mesmo que seja contrariando o que é a essência do esporte, que é a disputa esportiva, a valorização esportiva. Não pode vender um jogo. É importante deixar bem claro o seguinte: quando culpam a federação que não ajuda, a culpa é dos clubes. Porque eles morrem de medo desses caras. Eles morrem de medo. Eles têm medo de... Eles morriam de medo de Fará, morriam de medo de Marinho, morriam de medo de Del Nero e morrem de medo do tal do Reinaldo Carneiro. Mas o que é mais... Eles têm medo, eles têm medo desses caras. Como se esses caras fossem pessoas importantes. Como se esses caras tivessem algum tipo de... Tem cara preso. Tem cara preso. O outro está fugindo. Eles morrem de medo desses caras. A ponto de... É tão vergonhoso que esses caras são convidados para jantares e almoços. Se o presidente não sentar, ninguém senta.
Igual a Rainha Elizabeth. É verdade. Quando o presidente para de comer, todo mundo para. É uma vergonha. O que é Reinaldo Carneiro Bastos perto do Corinthians? O que era Fará perto de São Paulo? O que é o Marim perto de Palmeiras? O que é o outro fujão aí, o Del Nero perto do Santos? Essa gente, eles ficam de joelhos pra esses caras. Eles não têm vergonha na cara. Por isso tem que se ferrar. Mas olha aqui, mas o pior é o seguinte. Quem tem o poder, realmente, o poder político, são esses presidentes. É claro. Eles que escolhem o presidente da federação. Na verdade, e, por sua vez, escolhem o presidente da confederação. A confederação paga para os presidentes das federações resolveram dar dinheiro para os caras. E os clubes pagar aceitam. Salário. E aí eles aceitam. Aí tem que falar com o grandão, não é com o timinho. Por que o São Paulo, por que o Corinthians, por que o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense aceitam que a Federação de Tocantins tenha um voto maior que o deles? Porque eles estão no esquema. Ora, Zé, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da ligação de cidades europeias com os clubes, você que trabalhou tanto tempo na Europa. Cláudio, é uma ligação muito grande, né? De todas as cidades. Eu tive uma época, 3 anos na Itália, e tem lá uma forte ligação da cidade com as equipes que representam aquela cidade. Então, seja no futebol, seja no vôlei, no basquete, e chamam primeiro o nome da cidade, depois entra o nome dos patrocinadores. E todo mundo veste essa camisa fervorosamente, as coisas acontecem. Tem uma grande organização. Hoje eu estava conversando com um procurador italiano que veio, que é procurador dessa jogadora americana que está jogando no meu time. Ele estava dizendo a respeito disso, porque ainda na Itália, no vôlei, por exemplo, tem cartelino. Cartelino é o passe das jogadoras. Lá eles cobram, né, a base e tal, então eles fazem dinheiro para poder bancar todo o esquema da equipe, da base, tudo funcionar. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Ele falou, pô, mas a coisa funciona aqui assim? Eu falei, funciona assim. Você tem contrato por 1 ano, acabou o contrato, a jogadora está livre. Mas essa ligação é muito forte, eu acho que é sadia, porque existe uma coisa de paixão, de idolatria, de amor em relação ao clube, à camisa, às cores, e aquilo é muito vivo. Então eu acho que também aqui no Brasil eu vejo dessa maneira. As pessoas gostam de representar cidades, gostam de viver aquele ambiente da cidade e de vestir as cores do seu time. Agora, é o que eu sempre falei, o tempo que eu trabalhei no futebol e que eu vivenciei, o que atrapalha é a política, e sempre foi. O Chico falou de lances polêmicos, vamos tirar algumas dúvidas aqui. O Chico reclamou do primeiro lance, o primeiro gol do Bragantino, né? O Matheus Peixoto fez o gol, estava em impedimento ou não? Vamos ver, é um escanteio, e aí o Cleison vem correndo, aí o jogador tá ok, sem dúvida em impedimento, acho que isso aí não se discute. A dúvida que fica é se o Cleison estava dentro ou fora do campo. Se ele estava fora, impedimento. Se ele voltou para o campo, não tem impedimento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Cleison disse que voltou para o campo. Ele deu uma entrevista dizendo que voltou. Porque para mim está impedido. E o engraçado é que a gente vai ter hábito de vídeo na Copa e não tem essa imagem, se o Cleison estava dentro ou fora do campo. Mas ele falou que estava dentro. Acho que tirou-se a coisa, né? Tirou-se a situação. Né? Há uma recomendação da International Board, que é quem regula esse negócio da arbitragem, segundo a qual o jogador que sai e entra, quer dizer, na jogada, mesmo que ele estivesse fora do campo, ele daria condições de jogo ao jogador impedido, adversário. O Gaciba, lá na TV Globo, ele falou a respeito, e ele conhece melhor essa questão de regras do que nós, e isso me parece muito falei evidente. Com o Salvo Espino, ele disse, se ele estivesse fora, a condição era de impedimento. Não, nós estamos citando 2 árbitros. Sim, claro. E por isso eu falei, Salvo, se ele estivesse fora, impedimento. Se ele estivesse dentro, Mas tem não, é duro.
Porque isso é recomendação. Às vezes a gente acha que a regra é muito simples, mas tem as recomendações. A regra é simples. O Helena tem uma fonte ótima, o Gaciba. Eu tenho o Salve, que é ótima fonte também. Mas a regra é simples. O que complica são as recomendações. Sim, e aí ferrou, que complica mais a tradução. Mas ele confessou que estava dentro? Que ele estava dentro. E aí já matou, né? Aí já não tem jeito. Aí já. Aí nem essa dúvida que a gente fica já morre. Porque ele falou, não, eu estava dentro do campo. Agora é curioso, né? Por isso que eu nem reclamei, ele disse. Por isso que eu nem reclamei. Sim. E o Vanderlei Nogueira, com a sensibilidade dele, falou, Flávio, o time do Corinthians não reclamou, não. Claro. E a partir daí, né, não tem jeito. E cá entre nós, né? É a lei da onipresença. O cara está em 2 lugares ao mesmo tempo. O cara, para dar um lance desse contra o Corinthians no Pacaembu, ele tem que estar muito convicto, né? Mas é juiz, viu? Até porque... Não, ok, mas tem que... Flavito, ok. Mas Flavinho, aí... esse árbitro, ele é muito bom. Na hora do lance, ele olha pro Cleison, ele não olha pro Bandeira. Até porque ele está bem colocado. Sim. E o Cleison, ele não foi até o vestiário e voltou. Ele foi 30 centímetros a chuteira dele volta, né? E voltou. Quer dizer, em outras palavras... Até porque a bola podia voltar para lá, né? Ele deu condição ao jogador do Bragantino. Bom, enfim. E aí tem o lance... Eu não daria esse gol. Eu tenho certeza disso. Eu daria esse gol. O Balbuena é a recomendação da FIFA. Eu não daria de jeito nenhum. O Balbuena fez um gol e aí quem reclamou foi o Bragantino. Que o Romero teria impedido a movimentação do goleiro Alex Alves. Vamos ver isso. Né? Esse lance realmente é bem complicado. E é muito parecido, né, de novo. Aí, ó, esse aí é o ponto. E aí, sua sensibilidade, Nazi, foi ou não? Falta. Olha, o Romero estava em posição de impedimento, participou da jogada atrapalhando o goleiro, então o gol é irregular. Você acha que ele atrapalhou o goleiro? Claro. Zé Roberto, e pra você, atrapalhou ou não atrapalhou? Eu acho que atrapalhou. Atrapalhou. Você teria anulado? Teria anulado. Miller? Olha, Flavito, ali pra mim, esse goleiro do Bragantino, não vou falar outra coisa, vou deixar pra vocês pensarem que eu já quero falar. Ali, um goleiro experiente já tira o Romero da sua frente, se joga, o juiz dá falta. Mas o guarda de trânsito agora fica levantando a mão, meu. Poxa vida, o goleiro é soberano na área pequena. Sai dele de lado e se joga, o juiz dá falta. Agora ele ficou esperando o juiz apitar a falta. E nessa coisa de apitar ou não apitar, a verdade é que na hora que o Balbuena cabeceia, ele tá com a visão livre. Repare, dá uma olhadinha. Ó. Não, ele tá livre. Olha aqui, se você prestar atenção, quem vai para cima do Romero é o goleiro. Não é o Romero que vai em cima. Ele não tem que sair de lá. Ó, ele sai correndo e vai para cima do Romero. Mas ainda não fez o cabeceio, ó. Tá livre, ó. Aí cabeçou agora. Flavito, dava tempo dele engatinhando e pegava a bola. Ele ficou contando com a marcação da falta. Repara bem. Aí, vamos discutir isso aí, tá. Mas até agora não foi feito o lance. Tá livre, tá limpinho pra frente dele. Ele vai atrás do Romero. Nada. Pra você falta, Vanderlei? Nada, absolutamente nada. Primeiro, o Romero, ficando na frente do goleiro, não está cometendo nenhuma infração. Obrigado, Zé. Você pode tocar no goleiro. Ele está parado. Está com as duas mãos na frente. O goleiro ficou livre. O goleiro foi molão, cara. Foi molão. A bola foi lá no céu e voltou. Contou, Helena, ele contou com a marcação da falta. Ele ficou esperando o juiz marcar. Ele estava contando com parou tudo. Que é isso? Foi tudo normal. Zé Roberto. Olha lá, ele foi na direção. Vou mudar. Depois, vendo essas imagens aí, vou mudar. Eu achei que ele demorou. Zé, ele demorou muito. Ele estava com o caminho livre, porque a bola subiu muito. E a segunda coisa, ele se esconde atrás, ele se marca. Ele se marca atrás do Romero e levanta o braço. Até de fazer isso aí demorou. É ele que corre para cima do Romero. Empurra o Romero. Eu escrevi isso hoje na coluna. Se não fosse gol, seria pênalti, certo? Ele está preocupado em reclamar a bola entrando. É verdade. Eu acho que foi um lance normal, não aconteceu absolutamente nada, né? E foi isso mesmo. O Romero parou. Ele vai para cima do Romero. Se não tivesse parado ali, teria pegado a bola. Você muda de ideia também, Nazi, ou não? Agora vendo com câmera lenta, com o jogo rolando, pareceu mais claro a infração. Agora também fiquei
fiquei com a opinião Porque, também olha de só, que o goleiro O vacilou. Romero tá de costas, ele não fez nada. Aí o goleiro veio. Tá dizendo que atrapalhou, não sei o que tá. Mas aí segue a jogada. A bola não chegou no Balbuena, ó. Tá limpinho, ó. Agora que o Balbuena vai subir. Aí o Romero tá fora. Claro. Agora tem uma Daria coisa. pra pegar. Se eu sou o Romero, eu me atiro no chão. Porque ele é empurrado pelo goleiro. Não é também para não, né? O goleiro encosta nele. Alguém falou aqui do goleiro se jogar. Aí era mais fácil de alguém marcar alguma coisa. Aí, quando eu falei do se jogar, você falou, é para usar a experiência. Claro. O Tafarel, que não tinha altura coisa nenhuma, e foi um dos melhores goleiros do mundo, quantas e quantas vezes, lá no Mundial de Juniores, ele fazia isso? Já fazia, né? Claro, poxa vida, o cara tem que ter experiência, usar a experiência, pô. Eu achei gol normal do Corinthians. Ficou reclamando. Um abraço, a bola entrando. A bola entrando. Não, ele viu o Balbuena subir para cabecear. Exatamente. Quer dizer, que é pior ainda. Foi O Romero já está 1 metro dele quando acontece isso. Não, aí o árbitro acertou. E acho que na outra também, viu? Embora não tenha imagem do... Que é gozado, eu achei tão engraçado. Não tem uma imagem, né? Quantos anos a gente não fala isso em futebol? Mas se você prestar atenção naquele lance do primeiro gol do Bragantino, o árbitro olha para baixo. Não, mas é engraçado, Miller, não ter a imagem. Isso, Há mas quantos anos a gente não vê falar difícil, que não hein? teve uma imagem? Porque num jogo desse tem o quê? Umas 20, 25 câmeras de televisão. Eu lembro daquele famoso jogo lá de 98, quando todo mundo, que absurdo. Prejudicaram o brasileiro, isso aí. Noruega, uma vergonha, o Brasil perdeu na Noruega. Aí no dia seguinte todo mundo ficou pequenininho. Parece o Júnior Baiano. Lembra disso, né? Eu lembro. Foi a última vez que não tinha uma imagem. E depois apareceu. Apareceu imagem de outra TV, né? Vamos ver se vai aparecer o cara. Mas só quando ele falou... A imagem tinha, não tinha a imagem da TV. A imagem da TV que estava transmitindo. Agora, o Vanderlei falou uma coisa, que você disse que ele falou na hora da transmissão, ele tem razão. Eu teve um jogador do Corinthians que reclamou. Saiu todo mundo de perto e vai embora. Você imagina um gol desse no Pacaembu, ia todo mundo pra cima do juiz. Reclamou, foi não, aí é a vivência. Né? Nem a torcida dele olhou pra mim e falou assim, ninguém... Eu falei, caramba, ele tá impedido, porque a gente não tem mais o Cleiton. Mas ele falou, ninguém do Corinthians reclamou. Eu falei, ninguém é torcida. O Carinho não falou nada. Os jogadores. O Romero, que é chato pra caramba, não falou nada. Todo mundo foi para o meio campo. Eu vi uma entrevista do Sandro Meirahit. E o Cleiton não voltou para o segundo tempo. E o Sandro, ele fala que o árbitro que é inteligente, ele usa até a expressão do jogador para ver se o que tem de certo e errado. Tem a maneira de reclamar na malandragem, a maneira que o cara tá, que ele viu alguma coisa. Indignação, indignação. Tá certo? Quando o cara quando ele foi prejudicado de verdade, ele é outro papo. É isso aí. Mas acho que é bem por aí, né? Quando aconteceu a coisa, ele tem certeza que aquilo houve. A reclamação, a forma como ele conduz é diferente de uma coisa que ele sabe que ele não está com razão. E aí o árbitro tem que usar isso aí a favor dele. E esse fato de ninguém reclamar do Corinthians, o árbitro falou, opa, tem alguma coisa. Oi? Só uma coisinha, acabou o jogo do Santos, a Chile, a minha amiga Chile, positiva, que está acompanhando o nosso programa, um beijão para ela, me informa que foi 0-0. Ou seja, os grandes... E o Gabigol, os grandes, entre aspas, só um ganhou, né? E o Gabigol só um foi grande, e o Rodrigo perderam gols feitos. Tem mais essa. Só um foi grande mesmo, né? Pelo que eu tô vendo. Já pensou que engraçado uma semifinal, Palmeiras e os outros? Vai ser engraçado, não vai? Aí o campeonatinho de Reinaldo e seus Blue Caps vai ficar com problema. Coitado dos Reinaldo. Vai ter certo. Era uma grande banda, pô. É verdade. O Renato. Tem razão. O Renato e seus Blue Caps não merece. Desculpa, tem razão. Tá certo. Não posso misturar a situação. Flavinho, eu só queria colocar... Também isso é discutível, viu? Mas é para outra. Era legal. Era Renato. A banda sim. É Renato, eu sei. A banda era boa. A banda eu respeito. Ô, Flávio, só queria dar uma colocação a respeito do jogo do Corinthians. O Carille, que é um excelente treinador, mas quando ele errou em ter tirado o Fagner e colocou um outro garoto lá. Eu acho que o Fagner sentiu. Teve um desconforto muscular. Eu ouvi isso, assim, meio de orelhada. Eu tenho quase certeza. Vamos ver o que ele falou e talvez ele até fale sobre negócio da seleção. Mas me parece que ele teve um desconforto muscular. Quase certeza. Vamos ver. Acho que nós damos nossos melhores jogos. Principalmente no primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo um pouco abaixo. Segundo tempo, em alguns momentos a gente conseguiu manter o nosso padrão, que é trabalhar a bola, ficar com a bola. Em alguns momentos a gente entrou na euforia, de repente queria acelerar muito o jogo e a gente acabou tomando os gols, mas infelizmente a gente conseguiu evitar a derrota, mas conseguiu diminuir. A partida está 3-2 e
e temos tudo em nossa casa a tentar buscar a classificação. Logicamente, nosso rendimento de hoje foi muito abaixo do normal, a gente sabe disso, a gente se cobrou no intervalo, após o jogo também, e a gente sabe que tem que melhorar. Hoje eles vieram muito fechados, fazendo muita falta. Segundo jogo, com certeza vão vir muito mais, mas a gente tem que estar concentrado, preparado. A gente sabe que vai ser difícil novamente, mas a gente tem que fazer valer o mando, jogar melhor do que foi hoje para a gente poder sair classificado. Quando você toma 2 gols de bola parada, não é uma surpresa. Talvez a estratégia dele não era tentar surpreender, mas eu não vi. Vi meu time um pouco abaixo, foi isso que eu falei agora no final do jogo. Todo mundo tem a consciência que pode ser mais. Né? E os gols que fizeram, o segundo coloco como mérito, de 1 contra 1, o cara invadir a área e bater cruzado. Né? Mas os outros gols foram de bola parada. Então, o Bragantino fez um bom jogo sim, mas a gente tinha que ter sido melhor. Como vai o Bragantino em termos de vantagem para o jogo da volta? O seu adversário tem que vantagem? Em todo mata-mata, toda vantagem é muito importante. Né? Eles podem controlar o jogo, esperar no campo deles para jogar no contra-ataque. Não sei qual que vai ser a ideia. Muitas vezes nos preparamos para isso e ele vem marcando lá em cima. Então, é os primeiros minutos do jogo que vai mostrar. Mas nesse momento, mata-mata, qualquer jogo que for, qualquer enfrentamento que for, qualquer vantagem é muito importante. Não tocou no tema, de qualquer forma, eu ouvi algo de desconforto muscular. Mas é que acontece, eu ouvi várias gente falarem isso. Não, porque o Fagner vai viajar para a seleção. Se você não sabe, a seleção brasileira, o jogador que não vai jogar, ele só faz 3 coisas na seleção. Ele come, bebe, dorme e engorda. Quem não joga, que eu saiba disso. Nós estamos em domingo ainda. Amanhã é segunda-feira, ele vai pegar um avião, vai dormir, vai descansar. Não tira o cara, até porque ninguém falou isso. O gol do Bragantino, aquele gol que o Cássio erra e tem rebatido para dentro da área, no meio da área, o jogador passa pelo lateral que... Como chama? Maturano? O Mantuan. O Mantuan e o Romero. Faz o meio dos dois. Se você vê o drible que ele levou, nem no meu time de várzea lá do Morumbi, os caras levam esse drible. Pelo amor de Deus. É uma decisão de campeonato. De final de campeonato. Para não ser semifinal. Um jogador do Corinthians não pode levar um drible desse. Segunda coisa. O Tere Santana dizia, o saudoso Tere Santana, jogar contra Bragantino, contra time do interior, o nosso time, no mínimo, tem que mudar o comportamento. Jogar no campo do adversário o tempo todo. O Corinthians, pelo amor de Deus, você vai esperar o Bragantino para quê? Você vai esperar o Bragantino fazer o quê? Joga no campo do adversário. Você está na sua casa, porque o Pacaembu é praticamente a casa do Corinthians. Então como é que você vai ficar esperando? Porque o estilo que o Corinthians joga, ele não é 100%, infalível. Tem que mudar o comportamento. E o comportamento é o posicionamento do jogador. Você viu o Bragantino, o zagueiro do Bragantino, Flávio, pegou 300 vezes na bola, sem ser incomodado. Não tem condições de ganhar desse jeito. Olha, nem tudo foi ruim no jogo do Corinthians, não. Nós tivemos o Pedrinho aparecendo no estilo que se cobra, né? Há bastante tempo, e o Carille explicou, ele está fazendo um tratamento para ganhar massa muscular, não aguenta 90 minutos, mas entrou e fez um belíssimo gol. Tanto que esse gol é o nosso lance Lux Collor de hoje. Foi um golaço do Pedrinho. Tomara que seja um novo momento, né? Para o Pedrinho, ele bate na entrada da área, um chute muito bonito. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente, o golaço do Pedrinho, que, tomara, né? Passa a ter um novo momento no futebol através desse chute bonito que ele deu. Um golaço, o nosso lance Lux Collor de hoje. O Pedrinho que está deixando de ser zumbi para ser Hulk. Roberto, como é que a gente trata o mutante agora? Pedrinho, o Carille contou aqui que ele tem uma deficiência alimentar. Ele, quando criança, tinha problema, tantos casos assim. Você trabalha com vários atletas, meninos e meninas nessa condição. Como é que faz para a gente chegar, para deixar o atleta no ponto, para que ele possa render tudo? Não, primeiro tem que fazer um estudo. Como é que está esse organismo, né? Dessa parte hormonal dele e tudo mais. Isso normalmente é feito. Nós trabalhamos com exames periódicos a cada mês e meio, para ver como é que está essa composição corporal dessas jogadoras, para a gente poder definir o que está faltando, o que precisa ser melhorado.
os complexos que ela vai poder tomar, vai poder ingerir, enfim, para poder equilibrar sempre e não deixar ela entrar em déficit nenhum, porque normalmente esse trabalho muito forte que nós fazemos, ou que os clubes fazem, muitas vezes existe uma perda de energia e calórica ele não grande. consegue comer, ele tem dificuldade com a sua alimentação é muito forte. Também. O cara disse isso aqui. Também, talvez, não sei, anemia falciforme, não sei, tem uma série de coisas que pode, falta de ferro, isso pode acabar atrapalhando também o desenvolvimento dele, então tem que buscar uma solução. Interessante, Flavinho, interessante a história do Pedrinho, porque o Corinthians tinha feito uma fusão com o Flamengo de Guarulhos. E quando acabou essa parceria, quem estava lá largado? Pedrinho. E meu amigo Wagninho, que está na base do Corinthians há muito tempo, que é uma grande pessoa, pegou o Pedrinho e levou para o time do Osmar Loss. Por isso que é o Pedrinho. O Wagninho que não tem problema de deficiência alimentar. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, exatamente. Nada de Wagninho, dá a impressão que está falando de um cara pequenininho, né? O Wagninho que descobriu o Pedrinho. Gente boa. Vamos falar de São Paulo? Só uma coisinha para falar do São Paulo. O repórter das Magafas me informa que na entrevista coletiva do Carille, o Carille ficou nervoso porque perguntaram para ele que se ele tirou o Fagner, porque o Fagner ia para a seleção, que é a dúvida do Miller. Ele disse que não. O Fagner sentiu um desconforto na coxa. Tanto é verdade que viu, começou um tratamento no momento que ele sentou no banco com uma bolsa de gelo embaixo. Né? Olha, então, quem teve esse problema também foi o William hoje no jogo do Chelsea. O William saiu com 1 minuto da prorrogação e ele teve desconforto. E o William, o Fagner, tudo bem, talvez não pode ser a última chance dele. A precaução, medo de se contundir e ser cortado, tudo bem. Mas ele pode ser, o Fagner, pode ser a última chance dele para participar da Copa ou não. Já o William é um jogador que está brigando para ser titular, ele está na Copa. Ele já saiu e, se dependendo do que acontecer, se ele não jogar, vai ser porque era uma chance ótima para ele no jogo da Rússia. Eu acho que o Tite vai fazer um monte de experiências, né? Inclusive, a experiência final, né? Porque a Alemanha vai jogar com o time padrão, porque aí é um adversário do mesmo nível, né? E o Brasil ele vai jogar com 3 Rússias na primeira fase. Né? Se você considerar Suíça, Sérvia e Costa Rica, são 3 Rússias. Então, com a Alemanha é outro papo. Então, esse jogo da Rússia é um jogo muito forte. É futebol forte, intenso, né? Como a gente estava analisando naquele primeiro programa que nós fizemos, né? Futebol de força. É interessante. Bom, São Paulo jogou em São Caetano. Vamos ver como é que estava o ambiente. O jogo era na casa do Azulão, mas as ruas ao redor do Anacleto Campanella foram tomadas pelo vermelho e preto. Encontramos o Valdinei, fanático pelo São Paulo e também pela sua bicicleta. Vim do Ipiranga para aqui para Anacleto Campanella, assistir o nosso glorioso tricolor. Vim com minha companheira de trabalho dia a dia, que é a minha bike aqui. Na hora do jogo, como é que você vai fazer para deixar ela? Vai ter que se separar dela, né? Vou sim. Então, ela vai ficar dentro de um carro, né, mano? Ela desmonta fácil, quando voltar, montar ela e arrepiar de novo para ir embora. Por falar em amor, o casal Pamela e Fernando foi obrigado a se dividir, cada um com a sua paixão. Eu falei, São Paulo vai ganhar e ponto final. E aí, Fernanda, como é que ficou essa história? Ficou difícil, ela forrou a cama com o pano do São Paulo, mas já tirei e falei, não, hoje não dá não, cara. Hoje não vai não, hoje é azul não. E a relação do torcedor São Paulino com o time? Cheia de altos e baixos, agora com um cheirinho de recomeço e alguma desconfiança por conta da estreia desse cara aí no banco de reservas, o técnico Diego Aguirre. A expectativa é boa, né? Vamos pra cima dos caras aqui. A única ressalva é que ele tem fama de fazer rodízio com o pessoal, dependendo do jogo ele roda o time. Os comentários que eu vi que ele é meio parecido com o Dorival. Espero que ele faça o... Você não quer que seja parecido com o Dorival, é isso? Sim. Não quero. E piorar não dá, né? Já estava muito ruim já, então para piorar estava difícil. Então a gente está na expectativa que melhore, de alguma maneira melhore, né? Estes foram os primeiros passos da caminhada de Aguirre no tricolor. Um cumprimento no técnico rival Pintado, que estava no Morumbi ano passado. Qual o tema da conversa? Seria o forte calor no ABC? O uruguaio buscou refúgio numa toalhinha. Falando em ajuda, olha o auxiliar André Jardine, anotando tudo diante de um Aguirre mais calado e observador.
No início da segunda etapa, Aguirre reagiu desta maneira ao gol do São Caetano. A torcida bem que tentou dar um empurrãozinho. O técnico tirou o Cueva pouco inspirado, colocou o Marcos Guilherme, incentivou, tentou o empate, mas a estreia de Aguirre não foi nada boa. O torcedor sai logicamente chateado com o resultado, mas sai mais chateado com a atuação ou com o resultado? Com a atuação em si, porque eu acho que não mexeu nas peças corretas. No último jogo, São Paulo veio de um retrospecto melhor, né? Porque o São Paulo é com o Brenner, jogo muito parado, Nenê e Diego Souza não dá pra jogar junto. Tá muito lento o time? Muito lento, complicado. O time não jogou bem, eu achei que faltou o padrão de jogo no time de São Paulo, conjunto, e eu achei que o resultado foi ruim e poderia até ser pior. O São Caetano chegou muito mais. O Nazi faz parte de um grupo de São Paulinos muito ativo. Panela tricolor. Panela tricolor. O que se falou na panela após o jogo, Nazi? Isso aí, Aguirre tem culpa? Não, né? Não, todo mundo revoltado. Eu estava falando com o Vanderlei chegando aqui, o que a gente estava comentando? Pô, tem uma máxima do futebol, né? Trocou o técnico, né? Então o time já chega assim e fala, pô, tem que mostrar serviço, né? Aplicação. Nem nisso o São Paulo tá funcionando. São Paulo está um samba do crioulo doido há muito tempo, né? Agora, uma coisa que a gente pode falar sobre diretoria, sobre a categoria dos jogadores, sobre a troca de técnico sempre sem sentido, né? Técnico estrangeiro, técnico defensivista, técnico ofensivo, medalhão, novato, nada dá certo desde que tiraram o Muricy, que a única culpa que ele teve foi ser tricampeão brasileiro. Desde aquilo lá, o São Paulo entrou numa tremenda do manhaca. Agora, o que me chama a atenção também, que eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, é a falta de liderança no São Paulo, na equipe de São Paulo. Que eu acho que é outra coisa. O São Paulo não perdeu só um grande goleiro como o Rogério Ceni, mas me parece que pintou alguém que mexia dentro e no vestiário com a equipe. Eu não vejo isso em nenhum jogador. Não vejo isso no Rodrigo Caio, não estou vendo isso no Diego Souza, né? Pô, eu acho que vai ser muito difícil. Como eu falei no começo do programa, o Pintado mexeu com o grupo do São Caetano. O São Caetano fez assim, né? De um time que estava quase sendo rebaixado. Foi aí para as quartas, ele conhece muito bem os jogadores do São Paulo, vai ser uma pedreira. Porque como falou lá o São Paulino, saiu barato esse 1-0 para o São Paulo. Era o São Paulo ter saído de lá com um prejuízo de 2 ou 3 gols. Mas o São Paulo tem lá o... lá outro dia, né? Ele foi técnico do São Paulo outro dia. Mais um ídolo que foi triturado no São Paulo. Ele foi demitido do São Paulo porque ele tirou o Cueva. No clássico contra o Santos. E aí o Leco não queria, não deixou, e ele foi mandado embora do São Paulo por causa disso. Agora, esse negócio de mexer com o time, liderança, São Paulo tem lá o Lugano, tem o Ricardo Rocha, tem o Raí, tem um monte. O próprio atual treinador, ele veio aí publicamente dizer que o São Paulo precisava ter raça, precisava ter atitude, sabe? Intensidade, essas palavras que o povo gosta de falar, intensidade, né? A raça lá... Jogar futebol não falou, não, né? A raça... Quem teve que jogar futebol não falou, né? Não. Jogar futebol não. Não, isso não foi tudo, esse assunto não se tocou. Esse pequeno detalhe não foi esse tocado. Assunto não se tocou. A galera bateu palma. Era proibido falar é isso mesmo, é garra, é atitude, raça, é intensidade. Eu lembro muito de cachorro. Cachorro tem uma raça. Cavalo. Tem um time de cachorro. Cavalo tem raça. É legal, fico fazendo time de cachorro. De cavalo é bom. Aí o que é que você vê? Raposa. Tem várias raças, né? Aí o que é que você vê? Um time anêmico, abúlico, caindo de triste no campo. Não faz nada. Você chorou, né? Não tenho nada a ver com isso. Mas tinha vontade de chorar porque era... Porque o futebol era tão ruim. O panorama era tão triste. Mas aí acontece o seguinte. Tudo bem. O rapaz não teve tempo para treinar o time, chegou ontem. É injusto mesmo, culpá-lo é injustiça. Mas acontece que tem certas coisas que são tão elementares que um treinador tem que ter uma... É verdade. Ele tem que enxergar, pelo menos ele saber, que um jogador como o Diego Souza, que tem 20 anos aí na praça, todo mundo conhece o estilo de jogo dele, e que foi tentado aí inutilmente como centroavante do São Paulo
tanto pelo Dorival Júnior, quanto... deve saber que não pode botar o rapaz lá. Não funciona. Está comprovado que não funciona. Segundo, botar o Nenê, um jogador de 30 e tantos anos, que é um meio armador, habilidoso, que sabe fazer um passe de ponta direita, para receber lançamento do Jusilei e do Petros, que são 2 jogadores colocados para armar o time e que não sabem armar time nenhum, porque não tem habilidade, não tem competência, não tem técnica para isso. Quer dizer, essas coisas, a escolha dos nomes para você colocar lá, isso independe do tempo que o treinador teve para cuidar da equipe. Sobretudo uma equipe os jogadores tão conhecidos como esse que eu estou citando. É bom citar e lembrar que o técnico anterior não pediu nem Nenê, nem Diego Souza. Pelo contrário, pediu jogadores rápidos. Empurraram goela abaixo. Nem Jean, então toma que o filho é teu. Nem o Jean, o goleiro. Então. Que então aí é que tá. Gol. Então não. Isso a diretoria tem que explicar porque contratou e pagou tão caro. Zé Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história de liderança, até que ponto isso pega num grupo ou não, até que ponto o técnico pode ser esse líder, ou o dirigente, como foi citado aí pelo Heleno. Eu acho que a liderança, ela é do técnico. Lógico que os jogadores são parte extremamente importantes, o capitão é importante. E outra coisa importante é que quem é que vai decidir são os jogadores dentro de campo. Muitas vezes eles vão tomar determinadas atitudes e vão se resolver, não, vou bater eu, vai ficar você, recua, eu vou, enfim. Muitas decisões são tomadas, você treina as situações que podem ocorrer durante o jogo. Né? Aí, agora, depois disso, de tudo ensaiado, de tudo feito, é com eles. Não dá para fazer absolutamente mais nada. Ou na hora de bater uma falta, bater um pênalti, na hora que entra lá, bota a bolinha na marca. O Miller sabe mais do que todos nós aqui. Caminha do meio campo todo até a marca do pênalti. Vai ter que decidir. Ninguém pode fazer mais nada a não ser quem está batendo o pênalti, o jogador. Agora, essa coisa da liderança é importante. Dentro do time você tem lideranças ali que podem ajudar. Que vão ajudar o grupo, que vão assumir mais responsabilidades. Isso faz parte. E você tem que ter gente que assuma grandes responsabilidades. Não são os mais jovens. Normalmente são os mais experientes, os mais velhos, que chamam a responsabilidade para si. E, logicamente, tem jogadores jovens que podem ter responsabilidade, como é o caso do Neymar, que é um jogador diferenciado. Agora, são atitudes. O Zé estava falando, eu comecei a falar... Sabe o que acontece? A seleção brasileira, quem é o líder da seleção brasileira? Sabe o que acontece, Flávio? Uma coisa é o jogador ser líder no vestiário. E tem muito jogador que é bom no vestiário, na concentração, líder. Mas dentro de campo... O jogador fala bem, não tem líder nenhum. O adversário não respeita o time do São Paulo. Agora, o Aguirre, eu culpo ele. Hoje, sim. Ele foi pro banco. Ele viu o time jogar em Maceió. Ele sabe que tem 2 garotos voando na lateral. Claro. Marcos Guilherme voando, é garotão. Brenner voando. Kaique. Como é que eu vou colocar? Nenê, Cueva, Valdívia e Diego Souza. 4 jogadores que não marcam e só jogam com a bola no pé. Aí fica um time de massa. Aquela do mais velho, vamos colocar os mais velhos aí para ajeitar o grupo. Mas, Flavinho, é um time de posse de bola. Não tem aquela individualidade aguda, como dizem aí os entendidos. O Marcos Guilherme não pode ficar no banco do São Paulo. Lembra o Davi Neres? David Neres, Quando ele surgiu voando. Quer dizer, esse Marcos Guilherme, que daqui a pouco vai ser vendido, ele não pode ficar no banco do São Paulo. O Valdívia era o cara que nesses 2 últimos jogos aí, ele dava impulso pelo meio, que é a posição dele, joga por dentro. Tava bem, né? Tá bem, o São Paulo ganhou velocidade, profundidade. Tá. De repente ele vai para a ponta esquerda para correr atrás do lateral. Aliás, vamos ver o jogo. O Chico fala e o Vanderlei que não falaram ainda sobre esse tema. Vamos ver. Com prazer. Bola rolando no ABC. Está aberta as quartas de final do Campeonato Paulista. Aqui tem São Caetano e São Paulo. É o Paulistão na Gazeta para você.
Tá aí o Ferreira. Nonato. Ainda Nonato. Ferreira pro Nonato. Dominou pra bater. Jean pegou, largou, pegou. Autorizado, batida forte. Não veio o Chiquinho, não veio o Alex Reinaldo, encheu o pé. Um canudo passou à direita do Jean. Tá aí Chiquinho, lá pra dentro, toque de cabeça. Era o Max, apareceu e apareceu com perigo, hein? Boa bola pra dentro da área, batida forte do Alex Reinaldo. Apareceu como se fosse um atacante, observe, ó. Encheu o pé, o Jean olhou, ela foi linha de fundo. Olha só a falha do Jusilei, hein? Boa bola pro Chiquinho. Ah, deixou escapar, Chiquinho, deixou escapar. Aí do São Caetano, Chiquinho, no cruzamento, quem chega? Era pro Ferreira, Nonato, Jean faz grande defesa. Agora sim, trabalhou bem a bola o São Caetano e foi melhor ainda o Jean, observe. A bola vem chegando, hein? É o Chiquinho. Aí o Chiquinho. Lá na esquerda. Cruzamento pra dentro da área. A bola passou pelo Ferreira e o Jean ficou só na torcida, hein? Só na torcida. Olha só no vacilo do Petro, Jean. Chute forte do Hermínio, a melhor chance do jogo. Cruzamento do Alex Reinaldo, Jean, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do São Caetano. É dele, é de Chiquinho. O São Caetano faz o primeiro aqui no ABC agora. Chiquinho. São Caetano 1, São Paulo 0. Ajeitou, boa bola, agora sim. Saudável. Valdívia, cruzamento. O toque pra trás. Na chegada do Marcos Guilherme, a primeira dele, hein? Nenê pra dentro da área, o toque de cabeça era do Diego Souza. O Paes faz defesa, mete linha de fundo. É escanteio, São Paulo vem em busca do empate, hein? Chamou o Kiss pro jogo, vai tocando bola o São Caetano. Kiss, que se complicou, hein? Olha o Kiss, se complicou, Diego Souza roubou. Vai para individual, Diego Souza. Ele vem com ela, Diego Souza bateu. O Paes vai lá e faz a defesa. É isso aí, o Diego Souza tem que vir de trás, né? Primeira vez que ele pega a bola no meio, ele vai e chuta. Não há tempo para mais nada. Fim de papo, apita Vinícius Furlan. As vaias ilustram o resultado. Aqui deu São Caetano 1, Chiquinho, São Paulo 0. Na estreia de Diego Aguirre, uma derrota. O São Caetano joga por um empate na próxima terça-feira para chegar à semifinal do Paulistão, hein? As coisas mudam, né? No tempo que o Rogério jogava, o São Paulo entrava em campo ao som do AC/DC. E agora ele sai do campo ao som de Não é todo jogo, igualzinho. São Paulo joga que você sabe a música do final, né? Meu caro Vanderlei Nogueira, e o tumultuoso time do São Paulo? Sobre o São Paulo, olha, eu queria dar o benefício da dúvida pro professor Aguirre. Acho que ele querer que ele caia já é um pouco demais. Eu acho que ele apertou aquela tecla reset, zerou tudo, para começar tudo de novo. Eu entendi perfeitamente o que foi dito aqui. Quer dizer, ele viu o jogo, os caras jogaram melhor, você pôs outros caras que estavam patinando nos jogos anteriores e tal. Até porque ele deve ter recebido informação do trio já citado pelo Alberto aqui, pelo Lugano, pelo Raí e pelo Ricardo Rocha. Olha, a coisa está funcionando mais com aqueles jogadores lá. Esses daqui, a coisa está ficando mais difícil. Deve ter recebido essas informações, o cara está chegando, deve ter recebido. Mas eu acho que, então, eu quero dar o benefício da dúvida, entender que ele pensou o seguinte: tá bom, vocês me deram a informação, obrigado, agora eu quero sentir aqui trabalhando. Até porque, quando ele era bebê lá no berçário no Uruguai,
Montevidéu, né? Isso, Montevidéu. O pai dele falava para ele, pequenininho, quando estreia um técnico, neném, o time cresce. Você pode pôr quem você quiser lá, que você vai ver. Esses caras, eles falaram para você, estão um sono, baixa velocidade, não dá a velocidade que todo mundo quer, mas quando estreia um técnico, a coisa cresce. E ele tentou fazer isso. Então ele já viu que não funcionou. Então eu queria dar a ele o benefício da dúvida. Agora tem o meio de semana, ele deve mudar o time. Imagina. Já é terça-feira. Já é terça-feira, vai mudar o time. Vamos aguardar. Agora, que é um trabalho para super-homem, como eu disse aqui quando o Dan estava aqui na semana passada, é um trabalho de super-homem ser técnico do São Paulo hoje. Não é brincadeira. Tirando um corpo à prova de balas e a vantagem de voar, que é o que fazem os Homem-Aranha e outras coisas mais, tem que ter todas as outras qualidades para fazer o São Paulo voltar a jogar futebol. E o Alberto falou, que ele disse na entrevista coletiva de apresentação, e é verdade, quando alguém perguntou o que você espera, ele disse, eu espero comprometimento, aplicação, garra. Foi ironia aqui dos meus companheiros, mas qualquer treinador espera isso mesmo. Comprometimento. O mínimo que se espera de um profissional. É claro, ninguém espera que ele seja igual o Messi, Cristiano Ronaldo, São Paulo não tem isso. Mas espera aplicação, comprometimento, garra, vontade de vencer, corrigir falhas dentro do campo, como já foi dito aqui. O Zé acabou de dizer, vamos corrigir, vou fazer isso, eu cubro você, vai você, eu fico. É isso que um técnico espera. Se ele não tem isso, o Guardiola em forma cai. O Chico, sabe o que deu a impressão quando eu falei daqui a pouco o Vanderlei e o Chico falam sobre esse jogo? Ficou no ar, deu a impressão que você falou com muito prazer. É claro que você não falou isso. Mas não, foi, você ouviu demais. Mas fale sobre o jogo, por favor, Chico. Pois não, com muito prazer. Extremo prazer. Extremo prazer. O São Paulo é um time ridículo. Um time ridículo. E o trio de dirigentes, eu disse isso domingo passado, vou repetir. Esse trio formado por Raí, Ricardo Rocha e Lugano não deu certo. Não deu certo. É bem diferente do que está acontecendo no Santos. Olha que diferença. Puseram lá o William Capita, que era corintiano, jogou pelo Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, naquele enfrentamento com o D'Alessandro, até ficou famoso. Antes mandaram embora o filho do Sócrates. Antes mandaram embora o filho do Sócrates. Chegou e mandaram embora. Antes. Mas puseram o William Capita lá. Olha a diferença que está acontecendo no Santos. O Santos hoje pode ter pisado na bola, porque realmente está em armação. É um time em armação. Mas conseguiu um empate. Na Vila, ele trucida o Botafogo. Será? A trucida. Veja a diferença. Veja a diferença. Para você ser colocado no cargo de direção, eu, por exemplo, fui chefe de redação em vários jornais. Depois eu vim para cá, eu sou chefe de reportagem. Você chefiar uma equipe não é fácil. Não é fácil. Você, primeiro, está aqui o Zé, né, que é treinador de vôlei, conhece futebol e foi manager do Corinthians. Não é fácil. É um cargo que você precisa ter o controle dos jogadores, você precisa ter o respeito do investidor, do clube. É uma coisa difícil de fazer. E esses três, esse Raí, desculpa a sinceridade, mas Raí, Ricardo Rocha e Lugano, para mim até agora foram os três patetas. Não deram resultado nenhum. Nenhum. Porque se for verdade isso aí que o Vanderlei acabou de falar, que eles chegaram pro parceiro aí que eles contrataram, que é tudo parceiro deles, né? O Aguirre, fala assim, Aguirre, olha, coloca esse, porque vai dar certo. Eles deram informação errada. Passaram informação errada. Não deu certo. Como explanou brilhantemente aqui o mestre, o nosso centroavante não pode ser esse aí que colocaram. Ele é meia, ele não é centroavante, ele não tem velocidade. Esse rush que ele deu, até está conversando com o Zé Roberto, o Jô fez isso 500 vezes no ano passado no Corinthians, fazia gols, só que tinha pé esquerdo, ele é destro e teve que bater do jeito que podia. Mas enfim, escala errado o Nenê, escala errado o Valdívia, escala errado o Diego Souza, escala errado todo mundo, bicho. Jusilei e Petros Parmar. O Petros está incorporando o Hernani.
Petros, você não é o Hernani. É diferente. Você não tem a liderança que tem, o carisma que tem. O Hernani que jogou no São Paulo. Cara, tirou o São Paulo da segunda divisão. E tirou o São Paulo da segunda divisão. Você não é esse jogador, cara. Você não é. Que nem disse o mestre aqui, que os pequenos têm que jogar o futebol que eles têm, tem que fazer um campeonato para eles do tamanho deles, concordo? O Petros e esses caras do São Paulo têm que entender que eles não estão jogando no São Paulo porque Deus quis, porque contrataram errado. Então tá tudo errado no São Paulo. Então, o treinador não falou assim, olha, eu quero um time com garra, determinação, intensidade. Essas palavras, né? Que você viu alguma coisa disso? E a língua dele é enrolada, então o pessoal acha tudo transcendental isso, né? Então, beleza. Hoje o São Paulo, Zanderlei, o São Paulo teve garra? Teve determinação? Não, nada disso. Pelo amor de Deus. Você não tem, não tem garra, eu acho que ele saiu vontade. Frustrado. Contra o São Caetano vai ter com quem? Ele saiu frustrado. Vamos ver o que o Diego Aguirre falou depois do jogo. Na entrevista coletiva, Diego Aguirre reconheceu o mau futebol apresentado pelo São Paulo na tarde de sábado em São Caetano do Sul. Preocupado com a desvantagem e com a atuação da equipe, ele não descarta, inclusive, fazer alterações no time titular. Eu quero tirar minhas próprias conclusões e cada jogo é uma oportunidade para cada jogador e tem que aproveitar ou não. Então, eu, depois do jogo de hoje, fiquei com algumas ideias e coisas que, obviamente, não gostei, mas temos que trabalhar. Sabemos que o time está com dificuldades e temos que buscar opções com os jogadores que temos e, obviamente, que temos que melhorar muito, temos que trabalhar e o time tem que ter outra disposição, outro jogo. Que yo confío que vamos a conseguir. Obviamente me preocupa porque tenemos que encontrar el team, encontrar el nivel de algunos jugadores que individualmente no están dentro de sus posibilidades y tenemos que trabajar con cada uno de ellos para que puedan ayudar en la hora que puedan jugar, ayudar al team. Después, si o resultado que marca que es que dá a razão ou não. Hoje que eu fico triste com o que aconteceu, mas temos que revertir e já é bom para nós terça-feira estar outra vez no campo e rapidamente exercer esta atuação que não gostei. Olha, são coisas, ele não teve culpa, ele não pode fazer nada, ele começou agora, cobrar dele. Flavinho, peraí, ele começou agora, mas tem certas coisas que realmente revelam a impotência mental da pessoa. Quer dizer, a gente vê o tipo, né, que é o Aguirre, é um ser tranquilo, calmo, sereno, que fala pausadamente e tal. Desse cara você não pode esperar um discurso de animação, de vamos lá, agarra, não sei o quê. O Zé Roberto foi treinador, é treinador, e ele sabe disso. O sujeito não precisa ter tempo de treinamento. Ele reúne a tropa no vestiário e toca na ferida de cada um e levanta o ânimo de cada um. Isso, se o meu discurso é esse. Agora, se o meu discurso é não, vocês esperem, eu vou montar um time para jogar de tal maneira no 4-5-8-3-2, ramal 32 e tal, e nós vamos fazer um... Então, tudo bem, vamos esperar ele treinar o time. Terceiro, não é possível, qualquer observador de futebol, eu, você, o Miller, que viu o São Paulo jogar 2 vezes, sabe que não podia ser esse o time escalado. Só, é simples. Flavito, 2 coisas para finalizar meu comentário sobre o São Paulo. É o seguinte, eu acredito que o São Paulo passa pelo São Caetano. Eu acredito. E eu tenho quase certeza que o Diego Souza e o Nenê não vão jogar juntos. Ou joga um ou joga outro na terça-feira. Que era uma solução que já tinha chegado. Já era para ter. Já era o Dorival Júnior, já o próprio menino aí, o Jardim. O São Paulo trocou muito jogador, trocou muito treinador. Né? O que não trocou? Diretoria.
problema que tá aí. é a base Você olha o São Paulo, você não vê perspectiva de nada. Não tem nada lá. Você olha, tem alguém no São Paulo que pode ser solução. Sai o Leco. Não tem pra onde correr. O pior é isso. O Juvenal destruiu de uma tal maneira que não tem pra onde correr. Não tem alternativa. Não é um problema de agora, é um problema que vai se perpetuar. Olha, gente, vai ter que fazer um milagre para aparecer alguém com capacidade de fazer alguma coisa. Aí culpar o treinador. Agora, enfiaram lá. Quem é que pediu para contratar Diego Souza? Quem é que pediu para contratar ele? Não é culpado. Culpado quem contratou ele. E culpar os caras. Sabe? É demais, né? Esse Cueva, que é o queridinho do presidente. Que ninguém aguenta mais ele lá? Ninguém pediu isso aí. Entendeu? Esse é o ponto. Agora, parece que o projeto é o Jardine, né? Se o Aguirre durar até o final do ano, se não entrar o São Paulo em mais alguma crise, fatalmente o Aguirre será chamado pela seleção do Uruguai. Tanto que ele parece que ele fez um acordo verbal, etc. e tal. E o São Paulo já trouxe o Jardine, que eu acho que essa é um projeto interessante. O cara que trabalhou bem na base. Ele é muito bom, mas sinceramente, eu preferiria ver o Jardine numa outra situação. Porque agora o sistema é o seguinte, daqui a 3 meses cai um dos cartões. E daqui a 6 meses cai o Diego Aguirre e começa tudo de novo. Faz tempo que está assim. O projeto Jardine é o seguinte, pegar o Jardine, mandar para a Europa, estudar, não sei o que, e voltar. Ou era o projeto Rogério Ceni? Era isso. Se não respeitaram o 3 Rogério, anos, não vão respeitar o Jardine. Eu acho o Jardine um treinador do futuro maravilhoso. Mas se ele pegar o time do São Paulo, ele vai ser quem? Qualquer treinador que pegar... Lembra que nós falamos aqui? O Guardiola chegar no São Paulo hoje, daqui 2 meses ele cai. Já que nós estamos falando de treinador, vamos falar de um treinador maravilhoso, histórico, que infelizmente a gente perdeu. O Brasil é um país tão infeliz que as grandes cabeças, os caras do bem, os caras que a gente respeita, eles vão embora muito rapidamente, né? Essa semana a gente perdeu Bebeto de Freitas. Sabe aquele tipo de pessoa que tem a capacidade, ou simplesmente o dom mesmo, de deixar o nome gravado na história de algum segmento? Pois bem, esse foi o Bebeto de Freitas. Muito provavelmente a maioria dos brasileiros não sabe da importância desse cara aí no esporte. Se você é um desses, saiba que o Bebeto foi o responsável pela transformação do vôlei no Brasil. Foi ele quem colocou a modalidade em outro patamar. Quando assumiu a seleção brasileira no começo dos anos 80, o Bebeto revolucionou todo o conceito até então implantado. Mais treinos, novas táticas, diferentes estratégias, tudo saía da cabeça dele. E os resultados chegaram. Pela primeira vez, a nossa seleção conseguiu subir no pódio em um Mundial, em 82. 2 anos mais tarde, na Olimpíada de Los Angeles, com apenas 30 anos, ele comandou a famosíssima Geração de Prata, equipe que marcaria a época no vôlei mundial. E só para não passar em branco, viu? O Bebeto também foi um grande jogador. Como levantador, ele conquistou 11 campeonatos cariocas seguidos pelo Botafogo e disputou 2 Olimpíadas, em 72 e 76. Durante toda a década de 80, o Bebeto esteve à frente da nossa seleção brasileira. Já no ciclo olímpico para os Jogos de 92, ele teve a companhia de José Roberto Guimarães como auxiliar. E usando as referências do Bebeto, o agora técnico Zé Roberto levaria um elenco de jovens talentos à conquista da primeira medalha de ouro de um esporte coletivo do Brasil. Em meados dos anos 90, o Bebeto mudou de país e foi ser treinador na Itália. As inúmeras conquistas pelo Maxi Como Parma lhe renderam o convite para dirigir a seleção italiana. E mais uma vez ele brilhou muito. Foi campeão da Liga Mundial em 97 e do Campeonato Mundial em 98. De volta ao Brasil, ele decidiu levar os seus conhecimentos para o futebol. Foi manager do Atlético Mineiro em 99 e 2001. Como presidente do Botafogo, o time de coração dele, Bebeto fez uma reformulação no clube entre 2003 e 2008. Na gestão dele, o time voltou à primeira divisão, conquistou títulos estaduais e conseguiu a concessão do Engenhão, casa do Botafogo até hoje. Em 2015, Bebeto talvez tenha passado pelo momento mais especial na carreira, quando foi nomeado para o Hall da Fama do vôlei mundial. Bebeto se foi na última terça-feira, logo após um anúncio da criação da equipe de futebol americano do Atlético Mineiro, clube em que exercia o cargo de diretor de administração e controle. O esporte fica mais triste, isso é um fato claro, mas sempre que a gente olhar para figuras importantes como Zé Roberto Guimarães, Bernardinho, William, Montanaro, Giovânio Gávio e tantos outros, com certeza veremos um pouquinho de Bebeto de Freitas dentro deles.
Só você pode falar de Zé Roberto. Todos podemos, de Bebeto de Freitas, mas você muito especialmente, Zé. A gente teve uma semana muito difícil, né, Flávio? Esse desaparecimento repentino do Bebeto, para nós que convivemos com ele durante bastante tempo, eu tive a possibilidade de jogar junto em 76, Olimpíada de Montreal, depois fui o assistente dele em 89 e 90, durante 2 anos. Na realidade, o Bebeto era o meu mentor. Foi o que me ensinou, que me deu oportunidade, que me incentivou e com quem eu aprendi tudo. Eu venho da escola dele, assim como o Bernardo vem da escola dele. E lógico que a gratidão é a coisa que eu sempre tive por tudo aquilo que ele proporcionou durante anos. O voleibol era um antes dele e outro depois dele. Ele era um inovador. Ele um dia, conversando, me chamou, nós estávamos em Curitiba, ele disse assim, Zé, você é um técnico jovem, está iniciando a sua carreira. Eu não gosto de dar muito conselho não, mas estou vendo que você está apaixonado por isso, você tem muito amor pelo que você faz. Pô, crie, inove, invente, não faça as mesmas coisas que os outros treinadores fazem. Aquilo ficou na minha cabeça e marca até hoje. Então ele era tecnicamente muito bom, foi um excepcional jogador, né? Como levantador, um dos melhores que eu já vi, e estrategicamente excepcional, o melhor que eu conheci. Então ele enxergava o jogo numa velocidade incrível, e os times dele tinham um padrão de jogo, os jogadores dele eram diferenciados, parece que tinha uma marca que vinham dele, entendeu? De garra, de determinação e de leitura do jogo. Então, era um time muito, muito bem montados. E o Bebeto sempre foi muito apaixonado por futebol. Eu me lembro uma vez que nós estávamos treinando lá na Granja Comari, antes desse Sul-Americano que nós ganhamos, só Deus sabe como, até porque tinha a mão do Bebeto também. E aí ele estava sem um carro e eu tinha ido de carro para o Rio. Ele, não, empresta o teu carro que eu quero ver o meu Botafogo jogar hoje no Maracanã. E ele era alucinado. Onde o Botafogo ia era de brigar, de brigar com a torcida, de levar bandeira. E ele tinha a sina de ser presidente do Botafogo. Ele tinha essa coisa, estava na alma dele. E ele fez o que fez no vôlei, revolucionou, mudou, fez escola e se tornou presidente do Botafogo e realizou o seu grande sonho. Depois disso, ele foi para o Atlético Mineiro. Nós fomos mais ou menos na mesma época que ele foi em 99. Eu fui para o Corinthians, mas ele foi para o Atlético. Isso. E teve uma disputa ali, porque ele queria trazer o Dida, levar o Dida para o Atlético. E aí eu recebi a informação, fui correndo atrás do Dida no Milan, para trazer o Dida para o Corinthians. Então, mas a gente sempre teve um relacionamento muito bom, sempre de muito respeito. E a gente perdeu o grande mestre, né? E que deu padrão, que deu cara a todo o voleibol brasileiro e ao esporte brasileiro. Então a gente fica mais pobre, porque quando eu recebi a notícia terça-feira, eu estava estudando para o jogo das quartas de final, e me ligaram de Belo Horizonte, um jornalista, o Ivan Drummond, se perdemos seu grande amigo. Eu falei, mas que grande amigo, o Bebeto de Freitas. Eu falei, não é possível. Aí como aconteceu, e aí ele me contou como tinha acontecido, enfim, é muito triste, mas ele deixa um grande legado. A gente viu aquela imagem do Bebeto dando uma entrevista, falando de futebol americano, e alguns minutos depois, coisa de meia hora depois, ele estava apresentando o centro de treinamento para aquele pessoal. Para aquele pessoal. Talvez algum antecedente cardiológico do Bebeto? Não, você tem conhecimento? Não, nunca. O que eu saiba, não. Ele sempre teve uma vida muito tranquila e sempre foi agitado, né? Sempre trabalhou muito. Não sei se ele estava praticando esporte ultimamente, ele sempre lutou um pouquinho com a balança, né? Mas ele tinha uma propensão para engordar, fazia um pouco de regime, mas sempre se cuidou. Não fumava, bebia socialmente, bebia de vez em quando, gostava de tomar um vinho,
Mas o Bebeto sempre teve uma vida muito tranquila. Quer dizer, foi muito surpreendente. Foi muito surpreendente, é uma coisa que ninguém esperava. Quando existem já, né, indícios, mas nada, estava tudo tranquilo. Eu tinha falado dele, Flávio, na segunda-feira. Porque toda vez que me convidam para fazer uma palestra, eu falo do Bebeto e do que ele me ajudou, do que ele foi na minha vida como profissional e como mentor. E aí foi um baque que na terça-feira a gente recebeu. Foi do coração, Zé? Foi. Teve um infarto. Qual foi a última vez que você falou com o Bebeto? O que vocês falaram, você lembra? Eu lembro que eu tinha convidado. O Bebeto era muito difícil assim como ele teve alguns problemas com CBV, dirigentes, e eu convidei para ele ir a Saquarema. E eu não consegui levá-lo lá, porque ele ficava ele ficava meio sem jeito de ir, sem jeito de falar, mas eu falei a última vez, nós tínhamos falado por telefone, isso está fazendo mais ou menos, faziam 6 meses, e que a gente falou um pouco da situação, de onde ele estava, o que ele estava fazendo, e eu do que eu estava fazendo, mas ele foi sempre uma pessoa, porque eu sempre pedi orientações, onde eu tivesse, eu sempre ligava, dizia, estou com essa ideia e tal, estou fazendo isso, o que você acha? Depois de muitos anos ainda tinha o hábito de fazer isso, porque aquela coisa, eu me sentia bem com as suas ideias, bem em falar com ele, bem de ver a perspectiva que ele via no que eu estava pretendendo. Não, realmente uma coisa assustadora e um nome impossível da gente esquecer. Engraçado, né, Flavinho, que há pouco tempo o Atlético perdeu um grande dirigente. Foi o Maluf. Maluf, né? Lógico, foi de câncer, né? Claro. Mas 2 perdas assim, porque o Maluf, ele foi um grande diretor também do Atlético Mineiro. Eu tive a oportunidade de viver exatamente esse momento da transição que o Zé Roberto falou, do vôlei ser um esporte praticamente inexistente, né? Para virar o que virou, que foi aquela febre que virou o vôlei quando jogava Atlântica Boa Vista contra a Pirelli, que era Bebeto contra Brunoro. Exato. E depois ele foi para a seleção. Aí eu estava nesse time da Pirelli, a gente jogava contra o Atlântica Boa Vista. Sim, era sensacional, parava o Brasil. Era uma espécie de show, né? Teve aquele famoso jogo de enxugar a quadra contra a Rússia. Foi. E aí a gente via, o Bebeto era um cara muito engraçado, né? Ele fazia algumas coisas assim. Eu lembro uma vez, eu gosto de contar coisa legal do cara, quando o cara... uma vez um repórter que não estava muito adaptado ao vôlei, foi lá fazer uma primeira transmissão numa rede nacional. E aí ele chega para entrevistar, né? Chega e fala assim, quem é o Bebeto? Perguntou pro Bebeto. Mas ele não teve dúvida, mostrou o médico. E aí ele perguntava pro médico, o médico ficava olhando assim, e o Bebeto morrendo de dar risada. Ele gostava das coisas Ele assim. gostava, era com ele mesmo essas coisas. Eu acho que tem 3 pessoas a que o voleibol tem que agradecer muito. Primeiro é o Bebeto, né? Depois, lógico, que era o presidente da confederação na época, que é o NUSMA, e ao Luciano do Vale. E a você? Não, eu vim depois. Você, os 4, acho que estão no eu vim patamar depois. muito Esses próximo. 3 deram um outro enfoque. E olha só, gente, o NUSMA está longe de ser um cara sério. Mas isso não quer dizer que ele não fez coisa pelo vôlei. Ele se beneficiou. Às vezes, um desonesto competente faz mais do que um honesto incompetente. São coisas diferentes. Eu jamais compraria um carro nem zero do NUSMA. Mas é inegável o que ele fez pelo vôlei. São coisas diferentes. E aí, até escolhendo pessoas certas. Tipo, Brunoro é outro que merece ser. Brunoro é outro. Brunoro, Zé Roberto, Brunoro foi Luciano, assistente. que teve aquele boom todo. O Brunoro foi assistente do Bebeto e depois foi técnico da seleção. E depois também é outro cara que fez muito. Outro é o Jorge Barros, que trabalhou com essa geração de prata, era o responsável pelo treinamento de bloqueio do time, e aí começaram as especializações, né? O Jorge era treinamento do bloqueio, eu treinava a defesa e o Bebeto treinava o sistema tático do time. E ele era impressionante taticamente falando. Ele detectava rápido nos primeiros movimentos o outro time, ele já, na cabeça dele já funcionava as substituições, o que vinha pela frente, a quantidade de bolas que cada jogador deveria receber. Quer dizer, era um absurdo. Ele sentado no banco, eu nunca vi ninguém melhor que ele.
Paulinha, vamos mostrar as nossas fotos? Vamos! Ai, a gente recebe tanta foto legal, pena que tem que escolher alguma, senão a gente passa o programa inteiro mostrando. Vamos lá, corintiano Alex Obana, no Pacaembu, ele é da Vila Rio Branco, aqui em São Paulo. Aí também tem o Robson Garcia, com o irmão Renan e o filho Arthur, eles são São Paulinos de Guarulhos. A Tamara Thomas, com o filho Zion, corintianos fanáticos em Itaquera. Luiz Carlos com as gêmeas palmeirenses, Laura e Lorena, olha que fofas, família palmeirense aqui na capital. Aí tem o Alexandre de Jesus e Lucas Alexandres, São Paulinos de Osasco, no Pacaembu. Estão bem sorridentes. Isaías Correia com as filhas Yasmin e Rafaela, da Vila das Belezas, São Paulo. Olha... Beleza, são vocês, hein? E eu vou passar, daqui a pouquinho eu dou o resultado de quem recebeu a nossa camisa da seleção de basquete feminino, Blumenau. E a pesquisa também, né? Aliás, o basquete feminino tem uma atração muito legal. Hoje teve uma cesta de 3 pontos que deixou todo mundo alucinado aí. E mais tarde você terá os melhores momentos, né, desse jogo, desta tarde no nosso basquete, que foi sensacional. O Palmeiras foi o único grande desse final de semana no Campeonato Paulista. Vamos ver. Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras confirmou o favoritismo contra o Novo Horizontino. Aos 18 minutos, o lateral Tony derrubou Borja dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dudu bateu firme no canto direito e abriu o placar 1-0 Palmeiras. O segundo veio somente aos 31 da etapa final. Keno lançou o William, o goleiro Oliveira saiu todo errado do gol e o atacante não desperdiçou. 2-0. Quase no fim da partida, Keno aproveitou a sobra de bola e encheu o pé para definir o placar em Novo Horizonte. 3-0 Palmeiras. Justamente é isso que a gente não deseja passar por dentro do vestiário. É que o otimismo, né, pelo placar de 3-0 possa entender que a partida está definida e a classificação já está efetuada. Tem o próximo jogo, né, um jogo difícil, contra o adversário que sem dúvida nenhuma, né, vai querer reverter essa vantagem. É claro que nós temos uma vantagem importante, né, mas foi a primeira disputa, né, de 2 jogos. A gente não imagina pressionar o adversário e ter o domínio em 90 minutos. E quando a gente sofre defensivamente, a gente tem um goleiro que atua, né, que foi uma defesa importante quando o jogo estava 1-0 ainda, para manter o 0 do placar, né, o Vitor também salvou uma bola importante, mas o que eu valorizo muito é a questão da eficiência, né, o jogador de qualidade, por vezes, ele precisa de uma bola e meia, né, para efetuar, né, e quando o time alcança esse nível, né, é mais fácil você definir o placar a seu favor. Parece que o placar foi exagerado, mas não dá para discutir a vitória. Foi exagerado, você me dá licença. Primeiro não foi pênalti. Lógico que foi, não pelo amor de Deus. Não foi pênalti, não foi pênalti. Se você olhar bem... Mostra, vai soltar, enquanto o Chico está falando, solta. Não, pode soltar e digo para você que não foi. Foi um choque casual, olha, lançamento... O Borges está olhando para cima. Casual, Ave Maria, parece uma trombada. O Borges dobra o joelho antes, vai. Olha aqui, ó. Isso? Ele sente o cara nas costas e dobra o joelho. Ave Maria. Que é isso? E se atira, mergulha. Vai mergulhar na piscina do Palmeiras. Isso aí, ó. Não tem? Nem sei se tem piscina no Palmeiras ainda. Tem piscina lá? Tem. Depois que fizeram o estádio Débio Torre? Tem. Tem lá ainda. Então, aquilo foi uma vergonha esse pênalti. Uma vergonha. Aí ficou fácil, né? O Novo Horizontino estava dando um baile no Palmeiras. O Jailson, até essa altura, já tinha feito umas 2 ou 3 defesas e uma bola tinha ido na trave. Veja como um pênalti mal marcado por um juiz desatento, né, muda o placar totalmente do jogo. E você tem razão, o resultado foi exagerado. O Novo Horizontino poderia ter feito muito bem, pelo menos uns 2 gols. De qualquer forma, o grande foi o Palmeiras. Esse já passou. O Novo Horizontino está de parabéns ter mantido o mando lá na casa dele, fez uma festa para a cidade dele. Mas com a pinta do lado, com a pinta do lado. E acho que o Doriva vai para a ponte. Ou seja, aquele negócio de vergonha na cara não existe muito. Então, aí de repente o Doriva fica mais uns 2, 3 meses lá e já vai para o lugar do outro no São Paulo lá. Vamos ver, a seleção brasileira joga na sexta-feira contra a Rússia e na outra terça com a Alemanha. Estou ansioso por esse jogo. Vamos ver. Em preparação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira terá pela frente 2 amistosos no fim deste mês. No próximo dia 23, o desafio será contra a anfitriã do Mundial, a Rússia, em Moscou.
E no dia 27, o tão aguardado duelo contra a Alemanha em Berlim. Uma das favoritas ao título, pela força que tem, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo do tempo, junto com outras equipes fortes, inclusive o Brasil. Segundo dos memes, eu não sei, palavra que eu não sei. Mas enquanto não tiver um novo jogo contra a seleção alemã, vai ficar fazendo esses memes, vai ficar colocando. São fatos históricos, né, que eles mostram o nosso passado. Agora, é uma preparação que para nós é extremamente importante pela qualidade que tem a Alemanha. Para estes 2 jogos, o grande desfalque da seleção será Neymar, em recuperação de uma cirurgia no pé. Equipe forte, ela se faz, por vezes, independentemente de nomes, ou de um astro maior, ou do seu talento maior, um dos maiores talentos. Sim, força de equipe ela é fundamental. E nós temos que ter suficientemente força para... A história tem mostrado a seleção para suplantar essas adversidades, que é o caso do momento, projetando tê-lo para a Copa. Além da ausência do atacante, Tite ganhou um problema de última hora. O lateral Filipe Luís fraturou a fíbula da perna esquerda na vitória do Atlético de Madrid sobre o Lokomotiv Moscou pela Liga Europa. Com isso, ele está fora dos amistosos e corre risco de não ter chances de disputar a Copa. Para o lugar de Filipe Luís, o lateral Alex Sandro, da Juventus, foi chamado. Tite não terá olhos para Neymar e Filipe Luís, mas com certeza estará atento para observar jogadores que ainda brigam pelas 7 vagas restantes para a Copa, já que o treinador confirmou 16 nomes que estarão defendendo o Brasil na competição em solo russo. E entre aqueles que deverão ser observados nestes amistosos, 3 foram chamados pela primeira vez. O goleiro Neto, que joga no Valência, da Espanha. O meio-campista Anderson Talisca, destaque do Beşiktaş, da Turquia. E o atacante William José, homem-gol da Real Sociedad, da Espanha. Estes serão os últimos amistosos do Brasil antes da convocação final para a Copa, que deverá ser feita na primeira semana de maio. As oportunidades elas vão surgindo a cada atleta. Repito, aquilo que coerentemente eu tenho colocado, que a lista final ela vai bater ali na frente, mas que todos esses outros atletas que não estão convocados estão dentro e continuam sendo avaliados. Todos. Flávio Prado, companheiros de mesa. O que esperar da nossa seleção nesses jogos, hein? E sem o Neymar, quem deverá ser o substituto do craque brasileiro? O debate é com vocês. Acho que o Brasil ganhará os 2 jogos. Paulinha, quem ganha a camisa hoje? Quem ganha a camisa presenteada da noite da camisa do Blumenau Basquete é o Alex Obana. Então, daqui a pouquinho a nossa equipe entra em contato com você. E também vou dar um resultado da enquete. A pergunta era se São Paulo e Corinthians conseguiriam reverter a desvantagem nas quartas. E com 43% dos votos, disseram que ambos não avançam. Obrigado, Nazi. Obrigado, Zé Roberto Guimarães. Obrigado, amigos. Amanhã, às 6 da tarde, tem o Gazeta Esportivo. Tchau.